Fala meu patrão, fala minha patroa, seu professor Guilherme Lemos, do projeto Maratona de Atualidades. Eu falo em nome do Colégio Objetivo Juazeiro e essa é a sua dose semanal de empatia e um pouco de conteúdo para abrir os horizontes, não é mesmo? Eu quero trabalhar com vocês migrações, mais especificamente a avalanche de refugiados nos enclaves espanhóis de Ceuta e Melilla. Vamos iniciar? Simbora. Meu patrão, primeira coisa, antes de entender a treta entre Marrocos e Espanha, vamos dominar o conteúdo que se relaciona a refugiados, ok? Então a gente vai estabelecer aqui uma diferenciação. Migrante, refugiado, de deslocado interno. Pode ser? Vamos lá? Eu costumo afirmar, turma, que o migrante é todo indivíduo que está em trânsito, é todo indivíduo que está em deslocamento. Porém, o migrante é aquele que realiza um deslocamento opcional. E ele tem como objetivo alcançar maiores ganhos financeiros e, como consequência, tentar melhorar suas condições de vida. Já o refugiado é aquele que faz um deslocamento compulsório, forçado, porque ele corre risco de morte. Este possui amparo jurídico internacional. Artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que dá aos refugiados o direito ao asilo e proteção. E o deslocado interno é aquele que realiza um deslocamento forçado pelos mesmos motivos que um refugiado, porém, ele não atravessou a fronteira internacional. Ele ainda se mantém dentro do território de seu país. Por isso a expressão deslocado interno. De acordo com a Organização das Nações Unidas, e existe uma agência, um escritório chamado Acnu, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. 2019, 1% da humanidade estavam em deslocamento forçado, o que representa 79,5 milhões de pessoas que foram forçadas a se deslocar. Professor, vamos melhorar a definição de refugiado? Simbora, por que não? Refugiado, toda pessoa que foge por fundado temor de perseguição, por motivo de etnia, nacionalidade, raça, opinião política, pertencimento a grupo social, numa situação na qual não queira ou não possa regressar. Lembrando, no mundo predomina os deslocados internos. Porém, existe um número considerável, mais de 25,8 milhões de refugiados. Ok? O que foi que aconteceu, Guilherme, em Ceuta e Melilla? Eu vou te apresentar, turma, algumas imagens fortes, tá bom? A primeira, vocês observam, é um bebê sendo salvo por uma autoridade de Ceuta, um salva-vidas, um bombeiro. A segunda imagem é de um adolescente que atravessa o mar a nado com garrafas PET envolvendo o seu corpo. E aí você pensa, mas são experiências concentradas, um bebê aqui, um adolescente ali. Olhem a próxima imagem. 8.000 refugiados se deslocando do Marrocos em direção a Ceuta e Melilla. No único dia, turma, 5.000 imigrantes tentaram entrar em Ceuta. Então observe como esse fluxo migratório se tornou mais intenso. Primeiro
Primeiro, vamos identificar as principais rotas migratórias que ligam o continente africano à Europa e a Ásia à mesma Europa. Primeira rota, está aí na imagem, tá bom? Saída, Líbia, norte da África. Fronteira, bom, atravessar o mar Mediterrâneo, tentando chegar à ilha italiana de Lampedusa e a ilha, Estado Independente de Malta. Chegando a Malta ou a Lampedusa, esses refugiados já se encontram no continente europeu, União Europeia, ok? Bloco econômico mais antigo, em estágio mais avançado de integração econômica. Então a primeira rota, norte da África, Líbia, mar Mediterrâneo, Lampedusa ou Malta. Segunda rota, continente asiático, região do Oriente Médio. Chegamos à Turquia. A partir da Turquia, praia de Bodrum, eu atravesso o mar Egeu, tentando chegar ao continente europeu, especificamente as ilhas gregas. Você recorda dessa rota por causa do imigrante sírio Aylan Kurdi, aquele garotinho de 3 anos que tentara essa travessia, mas infelizmente o bote em que a família Kurdi estava virou com uma determinada tormenta, o mesmo morreu afogado e aquela imagem foi captada quando do seu corpo na faixa de praia na Turquia, ok? Terceira rota, turma, esta que é o nosso objeto em análise, Marrocos em direção a Ceuta e Melília. Lembrando, turma, é a única fronteira terrestre entre o continente africano e a Europa. Olhem no mapa, a única fronteira terrestre que liga o continente africano aos enclaves espanhóis, cidades portuárias de Ceuta e Melília. Ora, se é a única via terrestre, por que não atravessam por essa mesma via terrestre, meus queridos? Bloqueios de toda ordem, grades, ok? São estabelecidas, o que dificultam a travessia terrestre. Logo, geralmente esses refugiados tentam contornar por via marítima a nado. Algo que talvez corte o seu coração como cortou o meu, foi de que muitas crianças são convencidas a atravessarem a nado com a promessa de que assistirão uma partida de futebol com o astro Lionel Messi. Olha a situação em que aqueles territórios se encontram. E o que foi que aconteceu? Que treta é essa? Que crise diplomática é essa entre o Marrocos e a Espanha, que é a maior dos últimos 20 anos? Bom, turma, Ceuta e Melília são territórios espanhóis, porém, são territórios cobiçados pelo Marrocos. E o Marrocos possui uma área a oeste, ou melhor, noroeste, no Saara, chamado Saara Ocidental. Desde 1975, esse território está sob domínio do Marrocos. Porém, existe um grupo chamado Frente Polisário que luta pela independência ou emancipação do Saara Ocidental. E o líder é um idoso de 73 anos chamado Brahim Ghali. Então eu já te antecipo que o Marrocos considera esse grupo uma verdadeira ameaça aos interesses marroquinos para a região. Pois bem, o líder da Frente Polisário, Brahim Ghali, contraiu Covid-19. E adivinhem qual país ofereceu tratamento secretamente para este? A Espanha. Imagine, o Marrocos
aliado da Espanha, da União Europeia, na contenção do fluxo migratório, descobre que o líder do grupo Frente Polisário do Saara Ocidental, seu inimigo, foi ajudado por quem o Marrocos considerava um país aliado. Inclusive, turma, a União Europeia, os 27 países que formam esse bloco econômico europeu, teria repassado no único ano 140 milhões de euros para que o Marrocos contenha esse fluxo migratório. Mas o que foi que aconteceu? A Espanha concedeu ao mesmo tratamento de combate à Covid. Imagina, o Marrocos passa a considerar a Espanha o quê? Falciane, traição. E o que o Marrocos faz? Lembra de Wesley Safadão e Gleidson Gavião, fazendo uma metáfora com a música Abra a Porteira da Fazenda? Pois bem, o que foi que o Marrocos fez? Abre a fronteira. Autoridades marroquinas, façam vista grossa, flexibilizem e permitam que os mesmos viajem até Ceuta e Melilla, até que algumas semanas posteriormente, Espanha e Marrocos novamente chegaram a um acordo e, novamente, as restrições com relação ao fluxo foram estabelecidas. Gostaram? Dominaram? Que maravilha! Façam seus apontamentos, seu diagrama. Agradeço desde já. Lembre-se do geógrafo Milton Santos, quando mesmo afirma que o centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. Muito obrigado pela companhia. Um forte abraço.